Action! Fala galera, beleza? Como que tamo? Bom, eu vejo que hoje o grande questionamento não é mais se você segue ou se você quer seguir Jesus. Mas o grande questionamento é, você segue ou você quer seguir Jesus, segundo as condições dele ou segundo as suas condições? Eu vejo que existe uma diferença muito grande quanto a isso. E esse questionamento, infelizmente, ele precisa ser levantado porque hoje as pessoas, quando começam a seguir Jesus, elas estão muito mais preocupadas com aquilo que elas perdem do que com aquilo que elas estão ganhando. Com aquilo que elas deixam para trás do que com aquilo que está à frente delas agora, o alvo, a meta. Jesus, ele enviou uma pessoa essa semana para me ensinar muito a respeito disso. O nome dele é Leonel, ele tem 18 anos de idade. Eu conheci ele na segunda-feira, quando eu comecei um trabalho voluntário que eu fazia no hospital. Ele já há meses estava internado na CTI com câncer, mas o Leonel ele comungava todos os dias. O Leonel já tinha recebido 2 vezes a unção dos enfermos e ele era frequente nos sacramentos. O padre capelão do hospital dizia que o Leonel ele era um exemplo para ele, um exemplo para o hospital, um exemplo para os médicos, um exemplo para os enfermeiros e para todos que estavam ao redor dele. Na quarta-feira, quando eu cheguei no hospital, a primeira coisa que eu falei, padre, eu quero muito ver o Leonel de novo, porque eu fiquei muito encantado. Quando eu vi ele na segunda-feira, assim que a gente entrou, que ele viu o padre no quarto, o olho dele brilhou, o coração dele começou a acelerar. Ele já não conseguia mais falar, mas dentro daquela realidade, ele nem precisava falar, porque aquilo que a gente via já mostrava para nós a alegria dele de ver um sacerdote, de saber que naquele momento ele ia receber a unção dos enfermos de novo, de que nós iríamos rezar juntos, de que nós teríamos um momento ali de comunhão com Deus. E na quarta-feira, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu falei, padre, eu quero ver o Leonel. A gente foi até o CTI, quando a gente chegou no CTI, a gente viu pela janela que ele tinha acabado de falecer. E confesso que quando eu saí do quarto, porque a gente entrou, a gente fez algumas orações ali, a gente rezou pela alma dele, com uma certeza muito grande que o Leonel já estava no céu, contemplando a glória de Deus pela pessoa que ele era, pelo jovem que ele era, pela santidade que ele carregava, por ele ter escolhido seguir Jesus segundo as condições de Jesus. E aí você pode me perguntar, Ed, mas então quer dizer que seguir Jesus segundo as condições dele é você ter câncer, é você ter enfermidade, é você morrer, etc, 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 etc? Não. E a vida do Leonel me fez entender um pouco mais daquilo que aconteceu em João capítulo 9, a partir do versículo 1. Eu vou ler para vocês rapidão e aí a gente vai refletir nisso. João 9:1 diz assim: ao passar ele viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Eu vejo que diante das nossas dificuldades, diante das nossas enfermidades, diante dos vales que a gente passa, a nossa primeira atitude é procurar culpados. Eu procuro culpados para a enfermidade que eu estou passando, eu procuro culpados para o vale que eu estou passando, para as dificuldades que eu estou passando. Né? Quem nunca chegou e falou assim, parece que quando eu comecei a seguir Deus as coisas ficaram piores. Deus, agora que eu estou seguindo você, olha o que está me acontecendo aqui. Né? Eu já falei isso na minha vida e talvez você também já tenha falado. E os discípulos ali, eles estavam procurando um culpado para a enfermidade daquele homem. E como nós também, às vezes, procuramos culpados para aquilo que a gente está passando de mal. E Jesus, ele responde de uma forma incrível. Jesus, ele diz assim: nem ele nem seus pais pecaram, ou seja, nem os pais nem ele tem culpa, nem ninguém que está ao redor tem culpa, mas é para que nele sejam manifestadas as obras de Deus que isso está acontecendo. Então, ou seja, ninguém teve culpa pelo câncer do Leonel, mas nele foi manifestada as obras de Deus. Na vida dele, por ele ter seguido Jesus, segundo as condições de Jesus, lutando pela santidade, mesmo em meio à enfermidade, à dificuldade que ele passava. O padre falou que ele queria muito ter ido viajar em dezembro com os colegas de sala dele que se formaram no 3º ano. Mas ele não pôde, porque ele estava internado no hospital. E mesmo com essa chateação, ele decidiu continuar vivendo em santidade, amando a Deus, não achando culpados, mas vivendo aquela cruz naquele momento. E Jesus, ele continua falando: enquanto é dia, temos de realizar as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Nós somos chamados a, enquanto estarmos no mundo, sermos a luz do mundo. Em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas enfermidades, nós precisamos trabalhar para fazer a vontade daquele que nos enviou, para fazer as obras
daquele que nos deu a vida. Porque a noite vem, e quando a noite vir, já não tem mais trabalho para fazer, já não tem mais como a gente trabalhar, a gente já não vai mais poder trabalhar. Então, enquanto nós estamos vivos, nós precisamos manifestar a glória de Deus, fazendo as obras dele, sendo sinais da manifestação, da glória, da misericórdia, do amor de Deus. Porque quando a noite chegar, e cara, a noite vai chegar para todos, aí a gente já não tem mais tempo para trabalhar. Aí a gente já não tem mais o que fazer. Eu vejo que uma das grandes tristezas da humanidade de hoje, e de dentro da igreja eu posso dizer, é que nós estamos aqui sem uma perspectiva de eternidade. Porque se nós tivéssemos uma real perspectiva de eternidade, não importa mais o que eu penso, o que eu quero, o que eu sou, não. Importa quem Ele é e o que Ele quer para mim, os propósitos, os desígnios dele. Importa que é tudo por Ele, nele, para Ele. E isso muda tudo. Então, galera, eu acho que é isso. A gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar enquanto é dia, para manifestar as obras daquele que nos enviou. E aí, cara, depois, junto com o Leonel, a gente vai desfrutar de uma eternidade. Valeu, galera. Leonel, obrigado. Obrigado. Tamo junto.